Fórmulas Top 6 do Enem. Aqui você vai aprender a fórmula, a frase mnemônica para te ajudar a guardar e um exemplo para você treinar. Vamos começar? Fórmulas Top 6 de física mais frequentes no Enem. Primeira fórmula a ser apresentada é a fórmula do sexto lugar, quantidade de calor sensível. Eu tenho dois corpos aqui de massa M. O corpo vermelho está embaixo de um fogo e o corpo azul também está embaixo de um fogo. O que o fogo transmite para estes dois corpos? Ele transmite uma quantidade de calor. Então, uma quantidade de calor vai ser transmitida por este corpo e aqui também vai ser transmitida uma quantidade de calor para este corpo. Se neste corpo que eu tenho aqui, de massa M, eu notar uma elevação da temperatura, colocando a mão, eu sinto que a temperatura deste corpo aumentou, eu chamo essa quantidade de calor de sensível. Portanto, quantidade de calor sensível é aquela que provoca variação de temperatura. Onde está essa fórmula que eu vou te dar agora da quantidade de calor sensível? Ela está dentro do assunto de termologia, número 1 do Enem, calorimetria. Essa é a fórmula sexto lugar, não por acaso. E neste caso, a quantidade de calor sensível tem por fórmula quantidade de calor sensível é o produto da massa daquele corpo vezes uma grandeza característica dele chamado calor específico, ou seja, específico do material, vezes a variação de temperatura que você vai provocar no corpo. Essa fórmula, portanto, quantifica, calcula a quantidade de calor necessário para provocar naquela massa de determinado material uma certa variação de temperatura. Frase mnemônica. Que macete. Que macete. É a frase mnemônica para guardar quantidade de calor sensível é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Porém, eu vou te dar uma outra forma de lambuja, que é o quê? Investigue você que nós temos aqui um gelo a 0 graus Celsius de massa M. Se eu der calor para esse gelo, ele ganhando calor, ele esquenta ou esfria? Se você falou esquenta, você errou. O gelo a 0 graus Celsius, considerando inclusive nas condições normais de temperatura e pressão, ele derrete a 0 graus Celsius. E quando derrete, ele está mudando de estado físico. Então isso aqui é uma mudança de estado físico. E a mudança de estado físico, ela não contempla variação de temperatura. Na mudança de estado físico, o corpo mantém a temperatura constante, a temperatura fica latente. Então, com a temperatura ficando constante, você não pode chamar essa quantidade de calor de sensível, porque a quantidade de calor sensível, que é a fórmula número 6 do Enem, ela não provoca, ela provoca variação de temperatura. E aqui ela não está provocando essa quantidade de calor, variação de temperatura que está se mantendo constante. Então, você chama essa quantidade de quantidade de calor latente. E a fórmula é outra, até porque a fórmula não vai contemplar variação de temperatura, já que a temperatura se mantém constante nessas condições. Quantidade de calor latente é o produto da massa vezes um calor chamado calor latente específico da mudança de estado físico, que pode ser de fusão, vaporização, ebulição, condensação e sublimação. Nós temos, então, essa quantidade de calor como quantidade de calor latente e a fórmula é Qimala. A frase mnemônica dessa fórmula é Qimala. Então, você tem o Qimacete, mas não pode deixar de saber o Qimala. Para saber o Qimacete, que é o sexto lugar, você não pode saber sem saber a Qimala. Portanto, para que a gente possa dar o exemplo para você treinar, a fórmula do Qimacete vai ser usada para calcular a quantidade de calor que você tem que dar para um corpo para ele variar a temperatura. Por isso que a fórmula é Qimacete com a variação de temperatura aqui, ok? Já quando você der calor para um corpo, ele estiver num ponto de temperatura em que ele muda de estado físico, a temperatura se mantém constante, você não pode chamar a quantidade de calor que você vai dar para este corpo de quantidade de calor sensível, porque a temperatura vai se manter constante. Aí você vai chamar de quantidade de calor latente, porque a temperatura fica constante, portanto latente sem variar. E aí você usa a frase mnemônica Qimola, ou Qimala, ou Qimeleca. Alguns usam Qimola ou Qimeleca. Eu prefiro Qimala, ok? Bom, qual é o exemplo que eu te dou? Determine a quantidade de calor total para transformar 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em água a 20 graus Celsius. Então eu vou dar uma quantidade de calor para um gelo que está a menos 10, tem massa de 100 gramas, e quero que isso aí se transforme em água a 20 graus Celsius.
então tem que dar uma quantidade de calor total para ele. É uma quantidade de calor só? Não. Por que não? Nós temos aqui 3 etapas. Primeiro, o gelo não derrete a -10. O gelo derrete a 0 graus Celsius. Então, a primeira etapa consiste em oferecer uma quantidade de calor para este gelo, em que ele vai sair da temperatura -10 e vai chegar à temperatura de 0 graus Celsius. Então, nós teremos 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Para que a gente possa fazer isso, a gente tem que dar uma quantidade de calor para ele. Que quantidade de calor nós daremos nessa primeira etapa para que ele possa transformar 100 gramas de gelo a -10 em 100 gramas de gelo a 0? Se eu vou variar a temperatura, que ela está variando de -10 para 0, teremos então uma variação de temperatura provocada, então essa quantidade de calor que eu vou dar na primeira etapa é de natureza sensível da primeira etapa. Então a gente calcula uma primeira quantidade de calor para poder esquentar um gelo que está a -10 e chegar a 0. Fórmula: quantidade de calor sensível da primeira etapa tem por fórmula Q macete. Mas é massa de quê? De gelo. E aí ele deu que o calor específico do gelo para a fórmula do Q macete é 0,5 e é diferente do da água. Então o calor específico do gelo vezes a variação da temperatura do gelo de -10 a 0. Ok? Então a quantidade de calor sensível da primeira etapa é a massa de 100 que multiplica o calor específico, que é 0,5, vezes a variação da temperatura do gelo de -10 a 0, que é variar de 10. Então, 10 graus Celsius é a variação para o gelo sair de -10 até 0. Porque -10 mais 10 dá 0. Então, a variação foi de 10 graus Celsius, ok? 10 vezes meio dá 5. Então, nós já temos aqui esse valor do produto igual a 5. E 5 vezes 100 dá 500. Então, a quantidade de calor sensível da primeira etapa é de 500 calorias. Ok? Muito bem, calculamos a primeira etapa. Qual vai ser a segunda etapa? Bom, a segunda etapa vai ser a gente pegar esse gelo que está a -10 a 0 graus Celsius. Então, eu vou pegar essa quantidade de gelo que está a 0 graus Celsius aqui e transformar isso agora em água. Por quê? Porque a 0 graus Celsius, se eu continuar dando calor para ele, ele não vai esquentar, ele começa a derreter. Então, ao final do processo, nós teremos aqui esses 100 gramas de gelo sendo transformado em 100 gramas de água. Então, eu vou transformar 100 gramas de gelo em 100 gramas de água. Só que enquanto você está transformando, a temperatura não muda, ela permanece constante. Lembra? A temperatura de um corpo, ao mudar de estado físico, permanece constante. Então, quando eu terminar de transformar esse gelo em água, esses 100 gramas de gelo em 100 gramas de água, essa água estará com 0 graus Celsius, porque terminou o processo de fusão, que é o processo de mudança de estado físico. Portanto, eu vou ter que dar uma quantidade de calor nessa etapa para este gelo também, para esse gelo virar água? Sim. Neste caso, o que a gente tem? Gelo virando água. Isso é mudança de estado físico, a temperatura se mantém constante. Portanto, eu calculo a quantidade de um calor do tipo latente nessa segunda etapa. Qual é a fórmula da quantidade de calor latente para a gente usar nessa segunda etapa? Massa do gelo, que nós vamos derreter, vezes o calor latente de fusão do gelo, que é dado pela banca, 80 calorias por grama. Calor latente de fusão do gelo. Portanto, a quantidade de calor latente da segunda etapa é a massa de 100 gramas de gelo que vão ser transformados em água com calor latente de 80. E essa multiplicação vai me dar uma quantidade de calor latente da segunda etapa de 8.000 calorias, que é o produto de 100 vezes 80, dá 8.000 calorias na segunda etapa. E, finalmente, nós vamos, neste momento, agora fazer o último processo, que é transformar essa quantidade de água, que está a 100 graus Celsius, a 0 graus Celsius, perdão, transformar essa água para uma outra água a 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. Então, eu vou ter, neste momento, uma mudança de temperatura e parou de mudar de estado físico para chegar a 20 graus Celsius. Então, teremos que dar uma quantidade de calor nessa etapa?
teremos que dar uma quantidade de calor. O que vai acontecer aqui? Uma variação de temperatura de 0 a 20. Portanto, essa quantidade de calor é de que natureza novamente? Sensível da terceira etapa. E aí, essa quantidade de calor latente, essa quantidade de calor sensível dessa terceira etapa volta a ter a fórmula aqui macete, mas agora é massa de água com calor específico da água vezes variação de temperatura da água. Massa de água é igual a 100 para a quantidade de calor sensível dessa terceira etapa. Calor específico da água também é dado no enunciado, que vale 1, vezes a variação de temperatura de 0 a 20, que me dá 20 graus Celsius de variação, saindo de 0 até 20. Ok? 0 mais 20, 20. Variação, 20. Então, neste caso, a quantidade de calor sensível da terceira etapa é o produto de 20 vezes 100, que me dá 2.000 calorias. Agora, então, eu tenho todos os calores dados em cada etapa para que a gente possa achar a quantidade de calor total. Assim, a quantidade de calor total vai ser a quantidade de calor sensível da primeira etapa, mais a quantidade de calor latente da segunda etapa, mais a quantidade de calor sensível da terceira etapa. Com isso, a quantidade de calor total vai ser igual à soma de 500 calorias, que aqui está, com 8.000 calorias, que dá 8.500 calorias, com mais 2.000 calorias, que vai me dar 10.500 calorias. Este é a quantidade total de calor que eu tenho que dar para poder mudar um gelo de menos 10 graus Celsius de estado físico para a água e de temperatura de menos 10 para a zero. Então, essa é uma fórmula muito importante, mas ela sozinha não resolve. É necessário que você saiba o que macete e o que ela faz com o corpo, e o que mala, que é também o que ele faz com o corpo. Bacana?